Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nesse momento, nessa tarde, Senhor, eu venho clamar, eu venho pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a orar, para nos ensinar a orar. Meu Pai, o Senhor enviou o Espírito Santo para ajudar a todos quantos, Senhor, reconhece a necessidade da presença do Espírito Santo. Pois Ele é o nosso bendito Consolador, quem nos consola, quem nos fortalece, quem nos guia. E nessa tarde, Espírito Santo de Deus, ensina-nos a orar, ajuda-nos a orar. Pai querido, Pai Santo, e nesse momento, ó Deus, Tu sabe que a vida de oração, ela exige esforço, ela exige dedicação, ela exige muitas vezes renúncia. E somente o Teu Espírito pode ajudar o Seu filho, a Sua filha, Pai, a orar com eficácia, orar com fervor, orar de maneira certa. Até porque, meu Deus, o homem natural não compreende as coisas do Senhor. E a nossa oração, ó Deus, ela precisa ser uma oração inteligente, uma oração direcionada segundo a Tua vontade. E Tu sabes, Deus, que nenhum homem na terra, nenhum ser humano na terra conhece a Tua vontade, a não ser revelada pelo Espírito Santo. E é por isso, Deus, que nessa tarde eu clamo a Ti e rogo pela ajuda do Espírito Santo, não somente pela minha vida, mas ajuda, Senhor meu Deus, a todos os membros da igreja a orar. Tu sabes, Pai, quantas pessoas eles não oram porque não sabem orar. Muitas pessoas, Pai, ainda não entenderam o segredo de uma oração. Muitos ainda não compreenderam porque o crente ora tanto. Mas eu tenho certeza, glória a Deus, que o dia, Senhor meu Deus e meu Pai, que muitas vidas vão entender o porquê orar, para que orar e como orar. Tudo isso dependemos do Espírito Santo revelar para nós, ensinar a nós, ajudar a nós. Por que orar, meu Deus? Muitas vezes, e até mesmo pessoas na igreja, cogitando em seus pensamentos, por que orar tanto? Para que orar tanto? Aleluia! Ó Deus, quanto na verdade ninguém ora tanto. Ninguém ora muito, porque Jesus, o Senhor, quando esteve aqui na terra como homem,
Tinha noite que o Senhor passava a noite inteira orando ao Pai. Senhor, e é isto que eu venho fazer nessa tarde, te pedir a ajuda do Espírito Santo. Me ajude a orar, me ensina a orar. Eu não posso parar de orar, eu não posso abandonar a oração, eu não posso trocar meu momento de oração com outras coisas, eu não posso deixar orar para depois. A oração é uma prioridade da minha vida. Ó Deus, quantos Jesus Cristo deveriam ter feito uma oração, mas deixaram para depois, e o depois passou e as pessoas não oraram. Espírito de Deus, ajuda-nos. Ajuda, Espírito Santo de Deus, esta mulher a orar, porque a oração é uma necessidade. Ajuda, Espírito Santo de Deus, esse pastor a orar. Quantos pastores fala de oração, prega sobre oração, mas eles mesmos já não sabem mais como orar, não tem mais força para orar. Oh, meu Deus! Espírito Santo, entra com providência, ajuda esse homem a orar. Quantos jovens oravam, buscavam a tua presença, enchia-se de alegria, e hoje já não oram mais porque as forças se esgotaram, as forças se foram embora. Aquela alegria, aleluia, aquela alegria, Senhor, do Espírito Santo na vida de oração já não existe mais, porque esqueceram que a principal pessoa na oração é o Espírito Santo. Deus, imagino, o Senhor sabe como é alguém orando sem a presença do Espírito Santo. Como deve ser uma oração, Deus, sem a inspiração do Espírito Santo. Como deve ser uma oração produzida pela intelectualidade humana, pela ideologia humana, Senhor, mas também o Espírito Santo, como ensina, Pai, a tua palavra, orando no Espírito Santo. Isso, Pai, nos faz entender que nunca devemos orar desprezando o Espírito Santo. Nunca devemos, meu Deus, clamar ao Senhor sem que o Espírito Santo esteja presente conosco. E nessa tarde, Espírito de Deus, quantas vidas, quantas mães oravam, aleluia, falavam, conversava, expressava com liberdade, e hoje quantas mães já não oram mais, já não depende mais do Espírito Santo. Mas eu estou aqui nesta hora, Pai, através do canal Oração Gera Milagre, pedindo força, ânimo, vigor a cada pessoa, Pai, a cada pessoa que faz parte desse canal. Jesus, eu quero apresentar esta pessoa que está me ouvindo agora, esta oração pela primeira vez.
Agradeço, Senhor, por ter feito com que esta oração chegasse a esta pessoa. Deus, obrigado por a plataforma do YouTube recomendar esta oração para esta pessoa. E é pela primeira vez que essa pessoa está recebendo. Deus, uma oração nesse canal. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor abençoará estas vidas, abençoará essa família. Deus, eu agradeço por cada pessoa que o Senhor me dá como alvo da minha oração. Jesus querido, Jesus amado, e a maior resposta que eu espero de Ti na minha oração é a salvação das almas, é a libertação das almas, é a cura dos enfermos. Aleluia. Deus, Tu sabes, Tu conheces, e é por isso que eu te peço nesta tarde que o Espírito Santo revela para esta mulher a Tua vontade, Deus. Eu peço que o Espírito Santo revela para esse jovem, para esse homem, a Tua vontade. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento, ai de nós sem o Espírito Santo, ai da igreja se não fosse o Espírito Santo. É por isso, Pai, eu preciso do Espírito Santo todos os momentos da minha vida. Todos precisamos do Espírito Santo. O problema, Deus, é que muitos não convidam mais o Espírito Santo para a sua vida diária. Muitos não buscam mais a ajuda do Espírito Santo. Mas nessa tarde, que o Senhor possa manifestar a realidade da vida e que esta mulher, que esta pessoa possam, a partir de hoje, convidar o Senhor Espírito Santo para estar no momento da oração. Pois quando nós oramos junto com o Espírito Santo, a resposta vem. O Senhor trabalha, o Senhor age. Pai, que estás no céu, obrigado, meu Deus, pelas almas que Tu salvou. Obrigado pelas almas que o Senhor alcançou através do ministério da evangelização. Deus, ajuda-me a continuar cumprindo o papel de evangelista, levando as boas novas de alegria, levando as boas novas de salvação. Amado e eterno Deus, eterno Pai, somente Jesus Cristo, Teu santo Evangelho, trarás alegria ao coração do homem e da mulher. E quando este Evangelho, Pai, chega numa casa, bendito seja o nome do Senhor, tudo começa a mudar para melhor. Jesus, quando o Evangelho do céu começa a entrar na mente de uma pessoa, as coisas começam a esclarecer. É como que uma luz no fundo do túnel, meu Deus, começa a brilhar. Aleluia. Glória a Deus. E este é o meu desejo, Senhor, que multidões sejam alcançadas e sejam transformadas, salvas, libertas
Louvado seja o nome do Senhor. Deus Altíssimo, Pai das misericórdias. Obrigado, meu Deus, por todos que ouvem a oração através desse canal Orações Gera Milagre. Obrigado por todos que oram por mim. Abençoa aqueles irmãos que estão orando pela minha vida, pela minha família. Recompense a todos. Jesus Cristo, e a cada ouvinte, meu Deus, que ainda, Senhor meu Deus, não faz parte da igreja cristã, protestante, mas gostam de ouvir a oração. Jesus, o Senhor deixou claro: quem ouve a palavra de Deus, esse é de Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, milagres acontecem através da oração e através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, ajuda, Senhor, também estas vidas a entender o porquê Tu morreste na cruz, Jesus. Para que Tu morreste na cruz? Porque muitos já ouviram falar da Tua morte na cruz. Muitos falam da Tua morte, Jesus, mas ainda não caíram na realidade, a razão, porque uma morte tão cruel, porque uma morte tão dolorosa, de um homem bom como o Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com essas pessoas, aleluia. Eu tenho certeza, Espírito Santo de Deus, que o Senhor vai falar com estas vidas e elas vão entender a razão, Senhor, meu Pai. Aleluia. Estende as mãos agora, Pai Santo. Estende as mãos agora e guarda, protege, livra do mal. As crianças, meu Deus, livra do perigo. As crianças, meu Deus, seja protegida. Aleluia. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nessa tarde, opera, Senhor, salvação, cura divina, libertação e transformação de pensamento. Espírito de Deus, convence vidas que nunca oraram, que nunca reservaram um momento para orar, mesmo que ainda não faz parte da igreja. Até pessoas que ainda Jesus não serve ao Senhor, pessoas que ainda não fizeram uma aliança contigo. Ajuda eles a começar a orar, assim como Cornélio orava. Cornélio não conhecia a Ti, Jesus. Cornélio não sabia quem era o Senhor, mas ele orava a Deus. E Deus recebia a sua oração. Até que um dia, o anjo do Senhor apareceu a Cornélio e Pedro pregou para Cornélio. E Cornélio se converteu. Pai, assim eu peço em nome de Jesus, ajude esta mulher, esse homem, mesmo que ainda ele não aceitaram a Ti, Jesus, mas que eles possam começar a orar a partir de hoje. Reservar alguns minutos, entrar no quarto, como ensina a Tua palavra, dobrar o joelho e orar a Deus. Porque muitos, Pai Santo, como eu antigamente rezava o terço, rezava, Senhor, aquelas rezas como aprendi com minha mãe, mas nunca orava, nunca aprendi a orar.
Ó Deus, mas que neste momento o Senhor possa revelar para essa pessoa que orar é diferente de rezar. Orar é conversar contigo. Orar é trazer nossas situações, nossos problemas, nossa gratidão, nossa súplica ao Senhor. Orar é nos colocar de joelho diante de Ti, ó Deus. Quantos rezam todo dia uma mesma coisa? Todo dia, aquela mesma coisa. Mas nunca sentiram a Tua presença. Que muitos possam, a partir de hoje, Pai, ao invés de rezar, que eles passem a conversar contigo em oração. Pai, porque há uma grande diferença entre rezar e orar. Deus bendito, Deus Pai, e somente o Teu Espírito Santo poderás fazer isto. É o que eu peço nesta tarde. Abençoe estas famílias e que em nome de Jesus Cristo oramos, meu Deus. Amém, Jesus. Compartilhe esta oração com alguém. Deus te abençoe em nome de Jesus.